Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Olá! Hoje o tema é bem relevante para a política brasileira. A gente vai mergulhar num estudo acadêmico que tenta entender uma coisa complexa. Por que a gente vê tão poucos políticos não brancos, pretos e pardos, em cargos de poder no Brasil? Exatamente. A nossa conversa vai girar em torno do artigo A Cor dos Eleitos. É do Luiz Augusto Campos e do Carlos Machado. Saiu na Revista Brasileira de Ciência Política. Ah, sim, conheço. Eles fizeram um trabalho bem detalhado, olhando especificamente as eleições para vereador de 2012, no Rio e em São Paulo. Legal. E a nossa ideia aqui é tentar, desvendar quais são os filtros, O que acontece no caminho que causa essa subrepresentação, seguindo o que os autores apontaram. Isso. E é bom falar rapidinho da metodologia deles, Sim, por favor. Eles pegaram as fotos dos candidatos lá no TSE, sabe? E classificaram a cor: branco, pardo, preto. Daí agruparam pardos e pretos como não brancos. Entendi. É a tal da heteroclassificação, Como os outros veem o candidato. Exato. Para entender a percepção social mesmo. Perfeito. Então tá, vamos começar a desembalar isso. A primeira coisa que vem na cabeça é: será que falta gente não branca querendo ser candidato? Falta candidatura? Olha, é um ponto inicial importante. E sim, os dados mostram que a proporção de candidatos não brancos é menor do que a participação deles na população geral. Tem os números aí, só para ter uma ideia? Tenho, sim. No Rio, por exemplo, não brancos eram 48% da população, mas só 37,8% dos candidatos. Uma diferença. E em São Paulo, 37,1% na população contra 31,6% nas candidaturas. Então, existe essa diferença inicial. Mas essa diferença já explica aquele abismo que a gente vê nos eleitos, porque a proporção de eleitos é bem menor, Pois é, aí que tá o ponto-chave. Essa diferença nas candidaturas, embora exista, ela não explica por que só, 9,8% dos eleitos no Rio e 16,4% em São Paulo eram não brancos. Nossa, a queda é muito maior depois. Muito maior. Então, o filtro mais pesado não parece estar ali, no lançamento da candidatura. O gargalo aperta mais pra frente. Entendi. Ok, se não é só um número de candidaturas, onde mais esse filtro atua? Será que é questão de recursos? Tipo educação, patrimônio? Sim, o estudo aborda isso e mostra que, na média, candidatos não brancos declaram menos patrimônio e também têm níveis de escolaridade mais baixos, principalmente quando a gente olha para ensino superior. E isso importa para a eleição, Geralmente. Importa, claro! Esses fatores costumam ter uma correlação com o sucesso eleitoral. Mas é preciso ter cuidado. Isso reflete muito as desigualdades socioeconômicas que a gente já conhece no Brasil, Não dá para dizer que é só a raça isoladamente. É um quadro mais amplo. Faz sentido, é uma questão estrutural que se reflete ali. Mas e o dinheiro? Dinheiro de campanha. A gente sabe que isso, na prática, pesa muito. Como fica? O dinheiro. Aqui a coisa fica bem interessante mesmo. O estudo mostra que candidatos brancos declaram receitas de campanha bem maiores. Tipo quanto? No Rio, a média para brancos foi R$34 mil. Para não brancos, 12 mil. Uau, quase 3 vezes mais. Exato. E não é só a média geral, sabe? Eles fizeram uma análise mais sofisticada, uma regressão. Aquela que tenta isolar o efeito de cada coisa. Isso. Para ver o peso da cor da pele controlando por outras coisas, tipo sexo, escolaridade, até a ocupação, a classe social. E mesmo assim, ser não branco impacta negativamente o dinheiro que entra na campanha. Quer dizer, mesmo comparando gente com perfil parecido em outras áreas. Mesmo assim. Mas o ponto mais, revelador está na distribuição desse dinheiro. Quando eles dividiram os candidatos por faixas de receita, os DECs, sabe? De 10% em 10%. Sei. A desigualdade explode lá no topo. Naqueles 10% que mais arrecadam, onde estão os candidatos com chance real de se eleger. Aí a presença de não brancos some. Despenca. No Rio, nesse último décil de receita, só uns 16% eram não brancos. Em São Paulo, uns 25%. E olha que interessante. Mesmo entre candidatos de classe alta, pela ocupação, os não brancos têm muito mais dificuldade de chegar nesse nível alto de financiamento. Caramba,
Então, a barreira do dinheiro fica mais alta justamente para quem está tentando chegar no nível competitivo de verdade. Exatamente. Não é só ter menos dinheiro na média geral, é ter um acesso muito mais difícil ao financiamento de ponta, aquele que realmente faz a diferença numa campanha competitiva. E imagino que com os votos aconteça algo parecido. A lógica é muito similar. Primeiro, na média, não brancos recebem bem menos votos. No Rio, tipo 881 votos em média para não brancos contra 2.200 para brancos. Em São Paulo, 2.581 contra 4.707. Uma diferença grande também. Enorme. E aí, na análise de regressão inicial, até parece que a raça perde um pouco de força quando você controla por outros fatores, né? Educação, dinheiro. Então aí o efeito diminui. Diminuiu um pouco na explicação da média de votos, só que quando a análise muda o foco e olha para a chance de ter uma candidatura competitiva, ou seja, ter votos suficientes para realmente brigar por uma vaga. Aí o cenário muda. Aí ser não branco diminui essa chance de forma significativa. O impacto é parecido com o de ser mulher, que é outro grupo que a gente sabe que enfrenta barreiras. Entendi. E, de novo, a análise por faixas de votação confirma o afunilamento. Lá embaixo, nas faixas com poucos votos, a proporção de brancos e não brancos é mais equilibrada. Mas no último decil, onde se concentram os votos que elegem de verdade, Aí a proporção de não brancos cai de novo. cai muito. Rio, 17%. São Paulo, 19,5%. E essa dificuldade de chegar no topo da votação continua mesmo quando se compara pessoas com escolaridade ou classe social parecidas. Isso é forte. Porque a gente poderia pensar que quanto mais alta a competição, mais o mérito individual, as propostas, sei lá, contariam mais, né? Mas o estudo sugere o contrário, que a questão racial fica ainda mais pesada nesse nível. É exatamente essa a grande provocação do estudo. A subrepresentação não é só um reflexo de ter menos recursos na média. O obstáculo principal parece ser essa barreira que surge justo nos níveis mais altos da competição, tanto de dinheiro quanto de voto. Uma espécie de teto de vidro mais resistente lá em cima. Perfeito. A discriminação racial ou as desvantagens históricas que ela carrega parece atuar com mais força justamente na hora do vamos ver, dificultando que candidatos não brancos, mesmo os bem qualificados, cheguem nessa elite competitiva. Isso meio que desafia aquela ideia de que a competição, por si só, acaba com a discriminação, né? Totalmente. Então, resumindo essa história toda. O maior problema para eleger mais políticos não brancos parece ser essa dificuldade imensa de acessar os níveis mais altos de financiamento e de votação. É ali onde a briga é mais feia que a porta se fecha mais. Exatamente. E isso tem uma implicação prática, né? Sugere que talvez não adiante só focar em aumentar o número de candidaturas lá na base, ou fazer pequenas melhorias na distribuição média de recursos. A inclusão de verdade precisa acontecer nesses estratos onde a eleição é decidida. Faz todo sentido. Fica então aquela reflexão final, né? Se essa dinâmica de afunilamento acontece tão claramente nas eleições municipais, como será que isso funciona, ou talvez até piora, nas disputas para governador, senador e presidente, onde o dinheiro e a visibilidade são ainda maiores? Exato. É uma questão para a gente continuar pensando e pesquisando. Nas ruas eu cresci, mas não vejo meu rosto. Na política distante onde o poder é raça. Tem leis pra mudar, mas cadê a mudança? Se o negro tá lá fora, o branco dentro da aliança. Quero ver meu povo na cadeia. Quero ver meu nome na bandeira. Quantos eleitos tem que ser do mesmo tom da população, hein? Quantos eleitos tem que ser do mesmo tom da população, hein? Quantos eleitos tem que ser do mesmo tom
passamos de vez de um novo tempo onde o negro não fica atrás. É hora de lutar, é hora de ocupar espaço que é nosso, vamos juntos.